Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira, dia 5 de janeiro de 2024. O Brasil registrou superávit recorde de 98 bilhões e 800 milhões de dólares em 2023, o maior da série histórica que começa em 1989. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O saldo positivo superou o de 2022 em mais de 60%. Naquele ano, o Brasil registrou superávit de 61 bilhões e meio de dólares. O superávit ocorre quando o valor exportado pelo Brasil supera as importações. Do contrário, se as importações forem maiores, é registrado déficit na balança comercial. E agora um alerta para os pais que precisam preparar o bolso. O material escolar deve ficar mais caro em 2024. A boa e velha pesquisa de preços pode ajudar a economizar um pouco. Todo começo de ano é a mesma história, muitas contas a pagar. Uma delas, para quem tem filhos, é a compra de material escolar. A Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares estima que esses produtos terão aumento de preços de 7% a 9%. Essa expansão deve acontecer, segundo a indústria, por conta dos aumentos de custos de papel, de embalagens e de produtos importados. Mas, apesar da alta, há algumas formas do consumidor economizar um pouco, driblando os preços altos. Para isso, é bom que o consumidor não deixe para a última hora para fazer a compra, já que uma pesquisa de preços pode render alguns descontos, tanto nas lojas físicas como online. Se não encontrar preços menores, o consumidor pode pedir desconto, já que é interessante para o lojista vender todo o material, mesmo com um preço menor. Outra dica é reciclar os materiais do ano passado. Todo ano, a lista de material escolar traz produtos de pouco uso e sempre sobram materiais do ano anterior que podem ainda ser reaproveitados. Outra recomendação é fazer troca de materiais com outros colegas. Geralmente, isso acontece com uniformes, livros ou outros itens mais duráveis, como mochilas e estojos. Os microempreendedores individuais vão pagar mais na contribuição previdenciária em 2024. O empreendedor terá que desembolsar R$ 70,60 para a taxa, que garante benefícios como aposentadoria e auxílio-doença, além dos impostos, dependendo da atividade que exerce. Com o reajuste do salário mínimo de R$ 1.320 para R$ 1.412, o valor da contribuição previdenciária que os microempreendedores individuais precisam pagar todos os meses também subiu em 2024. Passou de R$ 66,00 para R$ 70,60 para o MEI em geral, que equivale a 5% do salário mínimo. Já para o MEI caminhoneiro, o valor passou de R$ 158,40 para R$ 169,44, o que representa 12% do salário mínimo. O Sebrae explicou que, por meio do pagamento em dia dessa contribuição, o MEI garante benefícios previdenciários como aposentadoria por idade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-reclusão, pensão por morte e salário-maternidade. A contribuição é paga no documento de arrecadação do Simples Nacional, que, além da contribuição previdenciária, cobra os impostos devidos pelos MEIs. Os que exercem atividades sujeitas ao ICMS têm um acréscimo de R$ 1,00 por mês no documento. Para atividades sujeitas ao ISS-QN, que são prestadores de serviços, a soma é de R$ 5,00. Assim, em 2024, o MEI em geral pagará mensalmente entre R$ 71,60 e R$ 76,60, a depender da sua atividade. O polêmico mega decreto do presidente argentino Javier Milei sofreu mais um revés. A Justiça Argentina concedeu uma nova medida cautelar que invalida o capítulo trabalhista de um extenso decreto do presidente Javier Milei, que conta com mais de 300 medidas e introduz uma ampla reforma criticada pelos sindicatos. A decisão da Câmara de Apelações do Trabalho respondeu a uma ação apresentada pela Confederação Geral do Trabalho, a principal central operária do país, contra o mega decreto de necessidade e urgência que entrou em vigor na semana passada.
O colegiado já havia decidido na última quarta a favor de outro pedido formulado pela CGT. As decisões da Câmara suspendem a validade das alterações trabalhistas até que o decreto editado por Milei seja discutido no Congresso. O procurador-geral do Tesouro, Rodolfo Barra, declarou à France Press que o governo vai recorrer, embora ainda não tenha sido tomada qualquer decisão a respeito do assunto. Apresentado em um contexto de grave crise econômica na Argentina, que sofre com uma inflação acima de 160% ao ano e tem mais de 40% da população em situação de pobreza, o mega-decreto limita diversas proteções aos trabalhadores e praticamente acaba com o direito de greve. O dispositivo também afeta os direitos do consumidor e abre caminho para privatizações de empresas estatais. Milei voltou a defender o decreto nesta quinta e declarou que não quer uma Argentina com 98% de pobres e metade de indigentes. O presidente ultraliberal também disse que o governo está trabalhando para evitar a crise e que as melhorias serão observadas dentro de 15 anos. A Coreia do Norte disparou cerca de 200 projéteis de artilharia perto de duas ilhas sul-coreanas. A informação foi divulgada pelo governo de Seul nesta sexta-feira, advertindo que essas ações são uma ameaça à paz na região. Este é um ato provocativo que ameaça a paz na Península Coreana e aumenta as tensões ao retomar o fogo de artilharia dentro da zona do Mar Ocidental, depois que a Coreia do Norte insistiu unilateralmente em quebrar o acordo militar de 19 de setembro em 23 de novembro de 2023. Os moradores das duas ilhas sul-coreanas receberam ordens de evacuação diante de uma das mais graves escaladas militares na Península Coreana, desde que Pyongyang disparou uma série de projéteis em 2010. A agência de notícias Yonhap informou que a Marinha da Coreia do Sul lançou um exercício com munição real na ilha fronteiriça de Yongpyong após os disparos da Coreia do Norte. A China, que é o principal apoiador internacional de Pyongyang, pediu moderação às partes e que se abstenham de tomar medidas que agravem a tensão. As duas Coreias vivem um momento de tensão que não se via há décadas, depois que o líder norte-coreano Kim Jong-un incluiu na Constituição a vocação do país como potência nuclear e dos testes de vários mísseis balísticos intercontinentais. E agora mais um capítulo na complicada disputa judicial pelo poder da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Edinaldo Rodrigues está de volta ao comando da entidade, beneficiado por uma liminar concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. O Judiciário Fluminense havia invalidado no dia 7 de dezembro um acordo da CBF com o Ministério Público que permitiu a realização do pleito vencido por Edinaldo Rodrigues em março de 2022. José Perdiz, presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, vinha administrando provisoriamente a CBF. Esta foi a segunda vez que o Supremo recebeu uma ação que pedia a volta de Edinaldo ao poder. A primeira foi rejeitada pelo ministro André Mendonça no último dia 22 de dezembro. A decisão de Gilmar Mendes proferida nesta quinta ainda será submetida ao plenário da Corte. FIFA e Conmebol alertam a CBF sobre os riscos de punição devido à interferência externa na gestão da entidade. Uma das consequências pode ser a exclusão de seleções e clubes brasileiros das competições internacionais. A cidade de gelo de Harbin, a capital nevada de uma província no nordeste da China, está atraindo um número recorde de visitantes com suas grandes esculturas de gelo. Vamos ver. O parque ocupou neste ano 810 mil metros quadrados e 250 mil metros cúbicos de gelo. Gastronomia e muita diversão é o que podemos ver nas imagens. O público diversificado, que vai das crianças até a terceira idade, brincam livremente com as esculturas de gelo. O número médio de visitantes diários da Harbin Ice and Snow World quase dobrou em comparação com 2018. O Festival Anual de Gelo e Neve da cidade ajudou a atrair mais de 3 milhões de visitantes durante o feriado de 3 dias no Ano Novo, que terminou na segunda-feira, gerando 5 bilhões e 91 milhões da moeda chinesa, o equivalente a 826 milhões de dólares.
Que lindo, né? E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. Uma ótima tarde para você.